Bom dia, pessoal. Fazendo um vídeo rápido aqui a respeito de um post desse cidadão aqui chamado Cristiano Castilho. É esse caso aí da morte daquela vereadora, a Marielle, que por sinal foi uma grande fatalidade. Não há como um cidadão normal, um cidadão de bem, e principalmente um cristão, achar bom a morte dela. É claro que foi uma grande ironia, já que ela sempre foi defensora de bandido, por causa que é desse perverso partido PSOL. Mas assim, eu não me alegro obviamente com a morte de ninguém, com a morte dela incluso, até porque ela era uma vítima de sua ideologia. Mas eu não diria também que eu lamento muito. Não é uma pessoa que eu conheço, não é uma pessoa relevante para mim nem mesmo para o Brasil. Então, mas isso não vem ao caso. Vamos ler essa carta que essa figura aqui falou. Carta aberta para você. Você é o responsável pela morte da Marielle. É mesmo, cara? Vamos ver como é que pode, cara. Você que bateu panelas porque tem medo de gente. Você que acha que bandido bom é bandido morto. Ah, entendi. Então, amiguinho, você acha que as pessoas que bateram panela, ou seja, é o resumo que vocês fazem da direita, que não o resumo, o pessoal que tirou Dilma, desse aqui deve ser mais um desses caras que faz a narrativa do golpe. Eles sempre usam essa expressão, bateu panela. Você que acha que bandido bom é bandido morto. Você que estereotipa seu contraponto político para reforçar sua própria incoerência. Você que tatua Deus no corpo, mas não sabe o que é humanismo. Você que elegeu o prefeito que joga água em que mora na rua, que elegeu o prefeito que tem nojo de pobre, você que defende o uso de armas por serem ignóbeis, você é o responsável. Quem matou Marielle foi você, que pega a justiça seletiva, você que usa filtro no vidro do carro para se ver distinto da sua realidade imutável. Você que assistiu a Atena com a família de bem, você, o ignorante hipócrita, foi quem matou a Marielle. E agora você está aí esplêndido em seu silêncio covarde. Olha aí, gente. Nós que estamos nesse estereótipo dele aqui, nós matamos a Marielle. Repare, olha o desespero e a incoerência do cara de reforçar sua ideologia usando a morte de alguém. Essas coisas não têm absolutamente nada a ver com a morte da moça. A morte da moça é por causa da violência desenfreada no nosso país. Inclusive, as várias pessoas que ele citou aqui são pessoas que ficam horrorizadas com mortes assim, e são pessoas que têm uma raiva imensa desses bandidos e vibram quando eles são colocados à justiça. Mas eu nem vou fazer muito argumento, porque já um outro site fez um argumento muito melhor contra você, que esse é o SLISP, Instituto Liberal de São Paulo. Eu gosto muito do ILISP, mesmo pensando que algumas vezes eles botam uns artigos meio sem muito sentido contra, por exemplo, o próprio Bolsonaro e a favor da legalização de drogas, mas em geral, quando eles combatem o socialismo, eles mandam muito bem. Então aqui, carta aberta aos que utilizaram a morte de Marielle para fazer militância política. Cristiano Castilho, jornalista freelance do Jornal Folha de São Paulo, publicou em seu Facebook uma carta aberta onde culpa tudo e todos, menos os assassinos. Repare que realmente ele não fala dos assassinos no Facebook, pelo homicídio de Marielle, e ainda esquece do motorista. Essa é a minha resposta a ele e a outros que utilizaram a morte da vereadora para fazer militância política. Isso aqui é um artigo do senhor Marcelo Faria, que é o presidente do ILISP. Ele faz muitos posts aqui. Carta aberta a você, Cristiano Castilho, e a outros que usaram o assassinato para fazer politicagem barata. Não sou o responsável pela morte de Marielle. Somente os criminosos que a mataram são responsáveis pelo crime. Obviedade, né, gente? Mas a gente tá precisando falar o óbvio para essas pessoas. Não, quem bateu panela não é responsável pela morte dela. E muito menos tinha medo de gente, mas sim de mais desemprego, inflação e caos no país. Sim, porque nós que quisemos a saída de Dilma, nós estávamos com muito medo do que estava ocorrendo por causa dela. O país estava em caos, ainda está, mas um tiquinho menos. Quem acha que bandido bom é bandido morto também não é responsável pela morte dela, mesmo que se discorde desse ponto de vista. Os responsáveis de novo são os assassinos e apenas eles. Inclusive, como mencionei antes, os que querem bandido bom é bandido morto querem a morte desses caras que mataram a Marielle. Continuando.
Isso também serve para quem é estereotipa ser o contraponto político, para quem é incoerente, para quem tatua Deus no corpo ou não, para quem é humanista ou não, para quem elegeu o prefeito, A, B ou C. Também serve para esses pontos que ele falou. Nenhum deles é responsável pela morte de Marielle. Os assassinos e apenas eles são os responsáveis. Quem defende o uso de armas deseja que pessoas como Marielle, seu motorista, possam ao menos ter a chance de talvez continuarem vivos. Como você pode perceber pelo próprio crime, quem deseja matar alguém não está preocupado com a lei de desarmamento. Exatamente. Quem usa filtro no vidro do carro também não matou Marielle, que era apenas tentar reduzir um pouco a chance de ser alvo do próximo crime. O carro onde ela estava, aliás, também tinha filtro no vidro. Exatamente. E justamente foi uma das estranhezas da morte dela, que os bandidos sabiam exatamente onde atirar, mesmo com um filtro no vidro. Bizarro. Mas ela tinha também, viu, amiguinho? A realidade é bem diferente da caixinha quadrada de militância. Quem assiste da Atena com a família também não matou a Marielle. Pelo contrário, geralmente essas pessoas vibram quando bandidos homicidas, como aqueles que tiraram a vida da vereadora e de seu motorista, sempre bom lembrar, são mortos. Gente de bem não quer a morte de gente inocente. Exatamente, isso resume bem o que significa um cidadão de bem. Eu poderia dizer que gente que glamoriza bandidos tira a culpa dos criminosos para colocá-la na sociedade ou em alvos pré-estabelecidos e defende direitos humanos apenas para criminosos, como a esquerda brasileira faz constantemente, é quem matou Marielle. Mas isso seria falso, apesar de vocês adorarem um bandido. Vocês também não mataram Marielle, foram aqueles que vocês tanto defendem que o fizeram. Todos aqueles que você diz que mataram Marielle gritam e clamam por justiça e segurança há anos. Cristiano. Ao contrário de pessoas como você, eles sabem que se mata e se morre como uma guerra diariamente neste país. Eles não descobriram que existe criminalidade apenas quando uma vereadora com a qual se identificam politicamente foi assassinada. Eles a vivenciam diariamente. Que parece que esses caras só despertaram para a violência do país por causa da morte de um dos seus. Na próxima, Cristiano, talvez seja melhor você adotar o silêncio ao invés de falar sobre o que sequer conhece e utilizar um cadáver para sua militância barata. Seria esplêndido. Enfim, é só isso. É uma sujeira muito grande como esse povo tem usado essa morte dessa moça, essa vereadora, para fazer toda essa militância política. É lastimável. É lastimável também quem vibra com a morte dela. Não é justificável, não é cristão. Não é nem sequer um indício de um cidadão de bem. Então não comemorem a morte dela. Vocês não precisam ter pesar por ela, não precisam chorar por ela, não. Mas não vibrem também, não. E não façam como esses caras. A morte dessa moça é a ponta do iceberg das várias mortes que estão acontecendo no nosso país. Mais mortes do que em uma guerra. E não se resolve facilmente. É por isso que eu sou Bolsonaro. Porque de todos os candidatos ele é o único que tem uma proposta realmente que vai atacar esse problema na raiz. Que é acabar com esse desarmamento, armar as polícias e dar excludente de ilicitude para que os policiais sejam capazes de trabalhar. E tirar toda essa corja de pseudo-direitos humanos que tem no nosso país. Mas é isso, gente. Espero que tenham gostado, que essa notícia possa ter sido útil para vocês. Deus os abençoe e até mais.